podemos começar. Ok, pessoal, muito bom dia a todos que estão aqui nessa sessão de encontro com editores. Eu tenho o prazer aqui de estar com a professora Marli, que é editora da Technovation, que vem aqui discutir conosco, né, o tema da nossa sessão, que é como escrever a discussão, o capítulo de discussão da tese, do artigo. E também estou aqui com o professor Manuel, também editor da INMR, que também vai discutir conosco, né, como escrever a discussão da tese do artigo. É um tema muito interessante, porque a discussão ela é muito rica, né, e é onde a gente traz os nossos achados e como a gente está, né, contribuindo para a sociedade, contribuindo para as empresas, contribuindo para a academia. Só que sempre falta tempo para a discussão, né, ou esforço, né, ou fôlego para essa discussão. Então, a gente deixou um tempinho para discutir essa discussão, né, a discussão, a conclusão ali. Então, Marli, Manuel, muito obrigado, e agradeço aqui também, né, o Luiz, que está aqui conosco, e o Ricardo, que estão coordenando conosco aqui essas sessões aqui de encontro com editores, que a gente já teve uma na segunda, vamos ter ainda uma a seguir. Marli, fica à vontade, muito obrigado pelo seu aceite, Manuel também, fica à vontade, Marli. Obrigada, Felipe, pelo convite e pelo SEMEAD também, a organização, o Ricardo, e também estar aqui com o professor Manuel, que eu não conhecia, vai ser um prazer estar nesse debate com ele. Bom, gente, muito bom estar aqui para falar da discussão, né? Pensa bem, né? Discussão é o fechamento, né? É o grande finale, né? A cereja do bolo. Então, a gente costuma dizer que o que ganha artigo é título, introdução e conclusão, né? Que é a leitura rápida, né? Se ali você falhou, né? Fica mais difícil. Então, e a discussão que alimenta o título e a introdução, né? Vocês não façam a introdução antes da discussão, não devem fazer. Então, é um processo todo integrado, o processo de fazer o artigo é um processo todo integrado. E eu vou falar um pouquinho para vocês, né, na perspectiva aí, dos periódicos que eu mais contribuo, né? Mas uma coisa que eu acho importante comentar com vocês, vocês já estão vendo minha apresentação? Sim, Marli. Tá bom. Então, uma coisa que eu acho importante comentar, que essas recomendações e sugestões que eu vou dar, dicas, elas são circunscritas numa realidade. Então, existe muito prática diária, né? Então, eu vou falar dos journals que eu colaboro e das áreas que eu atuo, que é engenharia de produção e administração, né? Isso não deve ser extrapolado como regra para outras áreas. Mesmo nessas duas áreas, se a gente for em periódicos mais específicos, de nicho, né, também tem formatos diferentes, né? Então, toda vez que vocês receberem dicas, essas dicas são sempre circunscritas numa realidade. Então, não tentem extrapolar muito e conheçam bem os públicos que vocês querem atingir. Eu acho que essa é uma das recomendações mais importantes. Então, eu vou falar, e tudo que eu falar, gente, entenda na perspectiva da engenharia de produção e administração e, sobretudo, dessa área de inovação e operações que eu mexo, né? Esses são dois periódicos que eu colaboro atualmente, né? Na verdade, eu sou do board do Journal of Manufacturing Technology Management há algum tempo, desde a época que o David Bennett era editor, então já faz um bom tempo que eu colaboro com esse periódico. Um periódico que cresceu muito nessa época de transformação digital, está muito bem posicionado nessa discussão aí da indústria 4.0 e da transformação digital agora. E a Technovation, que eu sou editora de área, minha área é Business Model Innovation for Sustainability, e os editores são o Vim e a Estelvia, que não puderam vir, né, que são os editores-chefes.
Então, aqui alguns números desses journals, né? Esses são 2 journals que estão no primeiro quartil das áreas em que eles são indexados, né? Então, os 2 são indexados tanto em áreas de engenharia, né? Mas mais na área de indústria e manufacturing, e também na área de gestão e business. Então, esses 2 journals têm essa característica e estão bem posicionados aí. Tem alguns dados aí, tanto da Scopus como da Web of Science. Da Technovation, tenho dados mais atualizados por conta de ser editora, não só membro do corpo editorial, né? Então, a gente já tem até agora mais de 1.000 submissões, a nossa taxa de reprovação é muito alta, de 93%, mas nos special issues é bem mais promissor, né? Então, é 40% a taxa de reprovação nos special issues. Nosso foco é inovação, né? Inovação tanto na perspectiva de produto como de processo, e a gente está crescendo muito, e inclusive temos várias editorias de área com foco mais em inovação social, inovação para a base da pirâmide. A gente está com um olhar bastante cuidadoso para essa questão. E no Technovation, a gente olha muito contribuição, não só para a teoria, mas também para a prática, também para políticas públicas, porque inovação depende muito de políticas públicas, né? E, mais recentemente, até um olhar mais cuidadoso com impacto para a sociedade também. Então, esses 2 sempre foram presentes, né? E a gente tem um esforço mais recente de também olhar para essas 2 implicações, né? Para as políticas e para a sociedade de uma maneira mais ampla, né? Bom, vamos chegar no assunto aí da discussão. Então, eu vou apresentar mais ou menos uma estrutura, né, que eu vejo predominante nesses journals que eu atuo e que eu também uso com os meus orientados, né, nas discussões. Mas lembrando assim que há uma flexibilidade, não é um gabarito, né? Então, depende do teu jeito de escrever, depende da fluência que você articula os seus argumentos, você pode achar melhor uma estrutura mais blocada em sessões, ou uma estrutura mais integrada. Isso depende muito do jeito que você escreve, do jeito que você gosta de apresentar os seus resultados, né? De maneira geral, a gente tem alguns blocos principais na discussão, né? A gente começa com uma visão geral, né, das principais contribuições, depois a gente vai para implicações, onde eu vou dialogar com diferentes públicos e como o meu trabalho implica para aqueles diferentes públicos, né? Geralmente esse bloco, a gente constrói sessões, né, mas não precisa ser mandatório. Tem o bloco das limitações, todo trabalho tem limitações, então pare para se preocupar com as suas limitações, porque é esperado, o revisor está esperando e ele sabe quais são as limitações. Então, muito melhor que você elabore as suas limitações e anteveja as implicações que essas limitações têm na sua teoria, na sua prática e tudo mais, né? E no final, o que você deixa de legado para os outros pegarem daí e continuarem, né? Então, as novas avenidas de rumos de pesquisa que você deixa para os outros pesquisadores. Muita gente junta essas 2 partes, né? Por quê? Porque é nas limitações que você levanta muito a bola de algumas coisas que devem ser feitas no futuro, né? Então, há assim, muitos autores juntam essas duas sessões. Bom, então vamos começar com aquele início das discussões, que é essa partezinha aqui inicial, né? Que é a contribuição. Essa aí você vai direto no modelo, né? Direto na tua contribuição mais profunda. A gente teve um workshop semana passada também de journals mais na área de supply chain, de editoria, e a Barbara Flynn, que é uma super pesquisadora e com atuação em método bastante relevante, né? E ela colocou esse slide que eu acho muito interessante, porque
os blocos construtivos que você usou para montar a sua contribuição teórica do artigo, né? E aí, esses blocos aqui, é muito importante que você revisite nessa visão geral, né? Inclusive alinhado com os principais achados, né? Se de repente no teu bloco construtivo o que apareceu de mais relevante é um efeito moderador ou um efeito mediador, eventualmente você queira começar essa discussão a partir desse grande achado, né? Então aí você vai revisitar a sua contribuição teórica que está ali, né? Do jeito que você operacionalizou os construtos, a relação entre eles, né? Não só as diretas, como as moderadoras, mediadoras, etc., os efeitos indiretos, e como você fez o recorte, né? O contexto que tinha nessa pesquisa, não as questões teóricas, mas também as questões contextuais. A gente vai falar um pouquinho mais de contexto, que está um outro ponto emergente importante, que para a gente que vive num país em desenvolvimento, tem um contexto muito particular, essas discussões aumentam bastante as nossas possibilidades em pesquisa. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? E, é claro, as proposições que eu coloco de relacionamento entre os meus construtos, né? Então, esses primeiros parágrafos, eles vão olhar para a tua contribuição teórica e destacar ali, né? Nesses primeiros parágrafos iniciais, você vai pegar e falar assim, é isso, né? É isso que o meu modelo teórico está entregando de novo. 2, 3 parágrafos antes de entrar nas implicações, né? Então, eu peguei aqui, eu vou voltar nesses artigos em alguns momentos, eu entrei na Technovation e peguei 2 artigos bem recentes, de 2020, que são considerados highly cited na Web of Science Core Collection, né? Então, em alguma coisa eles acertaram, né? Por ser tão recente e estar com tanto impacto, alguma coisa eles acertaram. Então, eu escolhi eles, foi esse critério, né, que eu usei para pegar. Então, eu peguei esse artigo que fala de Dynamic Capabilities. Então, olha lá, no primeiro parágrafo dele, da discussão, né, aqui eu tenho basicamente 3 parágrafos que ele vai dar essa visão geral do trabalho dele, abrindo a discussão. E ele abre a discussão falando do efeito mediador, né? O efeito mediador que a criatividade aqui vai ter nessa relação aqui das Dynamic Capabilities com as Innovation Capabilities. Então, ele começa com isso, foi o achado que ele quis destacar de maneira primordial no trabalho, é aquilo que ele quer que os leitores guardem, quando for citar, lembre disso como um legado. Então, essa questão do que é mais relevante primeiro, tanto aqui como depois lá na conclusão, a gente vai ver escrito um pouco diferente, aqui você vai pegar a sua contribuição teórica e vai destrinchar em 2, 3 parágrafos, aquilo que foi mais relevante. Olha o alinhamento entre esse primeiro parágrafo e o título do trabalho, né? Então, trabalho acadêmico é alinhamento, né? Por isso que eu falo, por último, título e introdução, porque tem que puxar aquilo que você achou que é mais relevante mesmo para destacar. Então, esse alinhamento, gente, é fundamental, né? É fundamental. Então, essa primeira parte são blocos muito enxutos, né? Mas que você vai deixar o recado, aquele legado que você gostou mesmo. Vocês estão vendo em azul aqui, deixei até em destaque, referências, né? Então, aqui você, na discussão, sempre dialoga com o quadro teórico, né? É claro que esse quadro teórico, também falando de alinhamento, já estava bem elaborado lá antes dos métodos, né? Depois da introdução, você dialoga, mas aqui você retoma eles articulado com os teus achados, né? Diferente lá da revisão teórica, que você monta ele para montar o modelo, aqui você não, aqui você pega os resultados mais relevantes, mais significativos do trabalho e, de novo, retorna ao quadro teórico para dizer o que é mais congruente, o que é menos congruente com esse quadro teórico. Então, na discussão, gente, tem sempre referência, muita triangulação com o quadro teórico, tá? Então, essa é a parte das implicações, da visão geral.
vamos lá para as implicações, né? Está sempre junto no bloco das discussões. Você pode ter sessões específicas ou você pode ter só um texto integrado, não precisa ter subtítulos. Mas há uma tendência crescente de haver subtítulos na discussão, tá? Não é mandatório? Não, não é mandatório, mas é uma tendência, né? Se você falasse 5 anos atrás, era muito raro uma discussão ter subtítulos, hoje é muito comum, né? Tanto é que os 2 artigos que eu vou mostrar para vocês, esses 2, têm sessões, tá? Então, nessa análise, aí eu vou entrar fundo, né, nessa triangulação com a teoria, eu vou dialogar com as teorias que já existem, como é que o meu trabalho é convergente, é contraditório com essas teorias que já existiam, e vou destacar o que tem de novo, novas perspectivas, novas ideias. Então, aqui nessa etapa, eu faço um diálogo mais profundo e segmentado para diferentes públicos. Então, quais implicações eu vou explorar no meu trabalho, né? Aquelas que você deu consequência, né, gente? Se eu não pensei no meu trabalho em políticas públicas, não faz sentido eu, de repente, querer achar na discussão um bloco de implicações para policymakers. Não vai acontecer, né? Eu não enderecei isso na minha questão de pesquisa, o meu modelo não fala disso, então não tem menor cabimento eu tratar disso nas discussões. Então, esses públicos específicos, eles são articulados, né? Com a própria questão de pesquisa, o modelo que eu estou apresentando, né? E aí eles derivam dessa relação com públicos específicos. Isso é só, né, alguns tipos de implicações que são mais frequentes nos artigos acadêmicos. Não preciso usar todos, não, e nem devo se eu não enderecei propriamente esses públicos no meu trabalho, né? Então, eu devo sempre escolher aqueles que eu enderecei com consequência no meu trabalho. Então, por exemplo, voltando naqueles 2 artigos que eu mencionei para vocês, eles, nessa sessão, têm estruturas um pouco parecidas, né? Então, os 2 falam de implicações para a teoria, implicações gerenciais. Esse aqui fala junto, quer dizer, não deve ter sido uma abordagem muito profunda, mas ele fala junto também das implicações para políticas, né? No trabalho dele, coisa que o anterior não fala, não endereçou o problema, esse público ele não pretende atingir. Eu pus em azul aqui, porque essa é uma outra, que é uma prática ainda que não está muito consolidada. Então, tem gente que coloca limitações e sugestões para trabalhos futuros na discussão. Tem gente que põe nas conclusões. Tá? E isso não há um consolidado, não há uma prática que já ganhou a briga, né? Porque as sessões meio que já ganharam a briga. Mas essa onde estão as limitações e sugestões para trabalhos futuros, podem estar nas discussões, como pode estar na conclusão também. Aí fica ao gosto do freguês, ainda não tem um modelo consolidado, não. Tá? Então, esses 2 artigos, 2 recentes, bem aceitos, um está na discussão, o outro está na conclusão. O outro bloco é o das limitações, né? Como é que eu apresento, né, a seção das limitações. E aí, todo trabalho tem limitações, né? O que eu mais vejo, assim, como revisora e editora, é que essas limitações são feitas de forma muito burocráticas. Então fiz um estudo de caso, eu vou colocar lá no estudo de caso que não posso generalizar porque o caso é contexto dependente e pronto, né? Quando eu falo das limitações, todo método tem limitação, não está errado falar isso no teu trabalho. Agora, o grande problema é que quando você coloca a limitação no trabalho, você tem que discutir as implicações dessa limitação. Por que isso é problema? Eu fiz isso porque, de fato, era um viés
de amostragem teórica que eu queria e é super relevante para a minha pesquisa, eu fiz isso porque foi a amostra que eu dei. São implicações completamente diferentes para eu entender essa restrição que o teu trabalho teve. Se eu fiz 5 casos, mas eu peguei as empresas que melhor representam minha amostragem teórica, isso fez parte do meu modelo. Tá, eu continuo não podendo generalizar eventualmente para outros contextos, mas essa amostragem é a perfeita para a minha questão de pesquisa e para o modelo que eu estou querendo investigar. É diferente discutir isso do que discutir, olha, essas foram as 4 empresas que me receberam por conveniência. As implicações são completamente diferentes, tá? Então, quando eu falo de limitações, né? Eu tenho que percorrer a amostra, quer seja qualitativo eu vou remeter ao como eu escolhi, como eu selecionei os casos, os entrevistados e tudo mais, e como isso teve um viés de amostragem teórica e quais foram os critérios, como no caso quantitativo, a amostragem é probabilística, não probabilística, a amostra foi estratificada, não foi, né? Tudo isso traz limitação. Tudo isso traz limitação e tudo isso tem que ser discutido no que isso implica na leitura daqueles resultados que eu obtive. Não coloquem de forma burocrática, né? A coisa do jeito que está escrito no livro de métodos. Vocês têm que colocar como ele impacta a leitura dos resultados da tua pesquisa, né? Por que eu tenho que tomar cuidado que eu usei só uma amostra de empresa de pequeno e médio porte e eu não tinha um recorte para pequeno e médio porte teórico? Né, que foi um acaso, né, acabou acontecendo da maioria da minha amostra ser de pequeno e médio porte. Como meu modelo não era segmentado para pequenas e médias empresas, eu preciso justificar bem se isso não viesou aquele meu modelo, né, porque ele não foi pensado para essa amostra. Então, eu tenho que discutir as implicações, né, pontuo, né, e aí é muito próximo do que a gente tem nos livros de